É isso que nós encontramos quando nós constituímos mestres, escolhemos mestres em favor de nós mesmos. Sem dúvida alguma, um mestre, um pastor, um líder, um ministro, precisa amar vidas. Ele precisa tratar de você com carinho. Ele precisa te ensinar com doutrina e paciência, como lemos. Ele precisa ser paciente, ele precisa ser amoroso. Mas antes de te amar, ele precisa amar a Deus, amar a sua palavra, e aí sim, te amar, não com um amor mundano, que Ele mesmo gera em seu coração, mas com um amor que Jesus Cristo gera nele, através da sua palavra. Esse é um amor genuíno, o amor de um líder que se preocupa com você, um amor de um líder que se preocupa se você está perto do céu ou perto da perdição. Isso é amor. Quantas vezes falamos do amor de pai e mãe? É tão lindo, tão maravilhoso, ensina tanto. Mas dentro das igrejas a gente quer o amor de vó, quer o amor de tio, quer o amor de dindo. Deus não se revelou à humanidade como tio, como vô, como dindo. Deus é teu pai. E se você é filho, filha de Deus, você deve obedecê-lo. É assim que Ele se revelou a você. 1 João 4,1, para embasar um pouco desse raciocínio. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A palavra de Deus nos manda julgar as profecias. Quando ela nos manda julgar as profecias, ela não está mandando nós julgarmos apenas a palavra de revelação, a palavra do conhecimento. Ela está mandando que nós julguemos aquilo que ouvimos nos púlpitos, nas salas de EBD. Porque o espírito do profeta se revela justo, verdadeiro e fiel à palavra de Deus, ou danoso à igreja. O que mais temos encontrado, meus irmãos, são falsos mestres, lobos em pele de cordeiro, pessoas que te amam tanto, mas tanto, mas tanto, que estão caminhando juntinho com você para o inferno. E nós temos esquecido, meus irmãos, pessoas que deram o seu sangue, o seu suor, que abriram mão da sua família, que abriram mão dos seus trabalhos, que abriram mão do seu conforto financeiro, para pregar a palavra, para viver a palavra, não por vanglória própria, mas porque encontraram na palavra a única resposta para a sua existência. Nós temos deixado essas pessoas de lado. A nossa geração, a igreja de Cristo, não a IERC, a igreja de Cristo, está cheia de pessoas assim. Cheia de pessoas assim. Caminhando ainda um pouco no texto, no versículo 4 já, nós leremos: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A grande verdade, meus irmãos, ficou meio conflitoso esse português, mas a grande verdade da verdade é que a verdade foi abandonada pela nossa geração, ou tem sido abandonada pela nossa geração, porque a verdade deixou de fazer sentido às mentes e corações. E a verdade deixou de fazer sentido às nossas vidas, porque a verdade deixou de ser pregada. Eu tenho um privilégio enorme de ter tido, mais especificamente na minha mãe, uma pessoa que nunca abriu mão de me ensinar a verdade. Eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu não sou digno de pisar aqui. Mas ouvir a minha mãe, ouvir as verdades de Deus que ela transmitiu para a minha vida, assim como Lloyd e Eunice, a mãe e vó de Timóteo, passaram a ele na sua juventude, é o que tem me sustentado até aqui.
Talvez você não tenha tido mães, pais, tios, amigos que te pregaram a verdade. Mas você está numa igreja que valoriza a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Nunca é tarde demais para se voltar às verdades de Deus. Você está num lugar tão propício para isso. E mesmo assim, muitos de nós temos abandonado gradualmente a verdade, porque ela não é mais aceita pelas pessoas. E por não ser mais aceita, muitos ministros, muitos líderes, eles prostituem essa verdade e eles transformam ela para que ela possa ser aceita. Não há nada de errado em criar estratégias, em criar oportunidades para que o evangelho se torne atraente aos ouvidos daquele que precisa ouvir. Não há nada de errado nisso. Mas dentro das estratégias é preciso que se coloquem verdades, é preciso que se coloquem doutrinas, porque Deus cobra daqueles que manipulam a sua palavra. Deus cobra, meus irmãos. Ele vai cobrar de quem cobrou, de quem pregou. E Ele vai cobrar de quem ouviu e aceitou calado. Quando nós temos visto as verdades de Deus serem prostituídas, serem mudadas, e nós não temos aberto as nossas bocas e falado as verdades genuínas de Cristo, quão diferentes somos nós desses falsos mestres? Quão diferentes somos nós dessas pessoas? O que nos diferencia delas? Por que somos melhores do que elas? Porque no domingo estamos aqui? Porque cantamos belos louvores? Não há nada que nos diferencie delas, a não ser o respeito e a submissão à palavra de Deus. A palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 9 ao 12, vai nos dizer: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você está lembrando de alguém enquanto lê esses textos? Está lembrando de algum famoso do seu Instagram? De algum pregador do YouTube que você está se lembrando agora? É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus está dando corda, meus irmãos. Deus está dando corda. Deus está dando corda, porque o dia do Senhor há de chegar. E como lemos lá no versículo 1, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, julgará aqueles que não pregaram a palavra. Ele julgará aqueles que não foram fiéis à sua palavra. O Evangelho de João vai nos apresentar Jesus como a própria palavra de Deus, como o verbo que se fez carne, como o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a própria palavra. E quando nós rejeitamos a palavra, quem nós estamos rejeitando? Jesus só é o teu Salvador. O sacrifício dele só faz sentido para a tua vida quando, em primeiro lugar, você o reconhece como seu Senhor. Se você não está disposto a reconhecer Jesus como seu Senhor e reconhecer que o sangue dele te livra da maldição do teu pecado, se você não está disposto a obedecê-lo e ver nele um rei que governa a tua vida, meus irmãos, cuidado, porque talvez a salvação e o sacrifício dele ainda não tenha te alcançado. Ele morreu por todos, mas por todos aqueles que o reconhecem como único e suficiente Senhor e Salvador. O
sacrifício de Jesus é para você, quando você marca esse xizinho nessa caixinha. Já chegando quase ao fim, em breve eu vou chamar o ministério de louvor, ainda no versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas, elas são mentiras que parecem se tornar verdades de tantas vezes que essas mentiras foram contadas. E é isso que Paulo está alertando Timóteo. E indiretamente está alertando tanto eu quanto você. Que chegaria o dia que, por não respeitarmos a sã doutrina, por não nos apegarmos à verdade, nós abraçaríamos mentiras. Nós nos entregaríamos às fábulas, aos mitos dessa vida.